Vamos lá, olá pessoal, bom dia a todos. Cumprimentar individualmente todos os nossos parceiros da Anderson Balão. Temos aqui, eu não vou chamar de doutores, acho que hoje é um papo bom, então me permitam aí, a doutora, só agora, viu, Bárbara? Doutora Bárbara, doutor Diniz, doutor Michael, a Silvana, o Pedro, todos da Anderson Balão. A gente agradece a parceria de vocês e a disposição estar conosco, com a equipe da FIO, em mais esse nosso evento, esse webinar sobre o Paraná Competitivo. Muito obrigado. Cumprimento também nossos clientes, a nossa equipe. Temos clientes aqui de todas as partes do Brasil, eu diria, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Temos pessoal lá de Ampere, viu, Diniz? Tem gente aqui de Ampere, depois você comenta sobre isso. Então, sejam todos muito bem-vindos. O Paraná Competitivo, o pessoal da Anderson Balão, nós organizamos um evento hoje, na verdade, um formato mais leve, não é uma apresentação, é um bate-papo sobre esse tema. Vamos trazer algumas informações e desde já deixamos abertos as perguntas. Quem tiver alguma dúvida, alguma contribuição, fique à vontade. No canto inferior direito da tela de vocês todos, tem um ícone chamado Q&A, né? QA. Ali vocês podem postar as perguntas que nós vamos respondendo à medida que o papo for rolando. Como não teremos a apresentação, depois nós vamos disponibilizar, a Bárbara já colocou à disposição todo o material do Paraná Competitivo, e quem tiver interesse, através da nossa equipe da FIO, por favor, solicite que nós vamos encaminhar individualmente para todos vocês esses slides, esse material referente ao Paraná Competitivo. Legal? Diniz, Bárbara, começo com vocês aí. Acho que o Diniz tem algumas informações importantes sobre o contexto geral, a questão tributária, por que está acontecendo esse movimento do governo em relação ao Paraná Competitivo. Então, passo a bola para vocês e o papo está aberto. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos. Maravilha. Bom, Rodrigo, nós que agradecemos o convite do Phil Group, porque esse é um tema que nós gostamos bastante de falar, é um tema que sempre atrai muita atenção e que nós ali no escritório trabalhamos com bastante frequência, e é algo que sabemos que no momento atual acabou se reacendendo o interesse do empresariado, inclusive por algumas alterações que houve na legislação. Antes de iniciar, eu só queria também cumprimentar, então, na pessoa do Rodrigo, toda a equipe do Phil Group, que nos ajudou bastante, que foi super eficiente aí na organização do evento. Minha colega, amiga, Bárbara, minha parceira aí no tributário, e também registrar a presença do Maicon, que é o responsável pelo nosso departamento aduaneiro. O Maicon, ele tem aí uma expertise bastante interessante nessa questão de comércio exterior, por ter atuado cerca de uns 2 anos, eu acho, né, Maicon? Eu acho que mais de 20 anos aí como despachante aduaneiro, então ele tem bastante experiência em casos práticos que podem nos ajudar. Como o Rodrigo comentou, é bacana a gente fazer, antes de mais nada, uma contextualização da situação atual. E, primeiramente, é importante voltar um pouquinho a partir de 88, que é quando sai a Constituição Federal, e a Constituição Federal de 88, em princípio, ela convalida a exigência de que benefício fiscal se desse sempre por acordo entre os estados no ambiente CONFAS. Sabemos, contudo, que o ambiente CONFAS é um ambiente que tem amarras muito severas, exige uma unanimidade que muitas vezes vem em prejuízo aos estados em desenvolvimento, que têm sim que atuar de forma mais arrojada, de forma mais intensa na atração de investimentos. E a partir de 88, com um especial incremento desse movimento ali no começo da década de 2000, assistimos a uma crescente criação de programas de incentivo, sem a devida aprovação por convênio. Isso acabou-se, como tudo que a gente sabe que tem esse tipo de situação, no primeiro momento em que existia uma falta de qualquer tipo de quase regra civilizatória, existia um canibalismo entre os estados que acabava sendo bastante prejudicial. Os estados acabavam abrindo muito as torneiras desses incentivos, acabavam até sendo prejudicados e acabava se tendo aí uma canibalização mesmo dessa atração de investimentos.
É nesse contexto que a gente tem aí um ciclo de desenvolvimento muito interessante, inclusive no Paraná, é quando a gente tem aí o polo industrial, a atração das grandes montadoras, é nesse contexto em que a gente não tinha ainda uma atenção muito grande pelo problema. Então, nessa primeira década dos anos 2000, vamos chamar assim, é isso que nós assistimos. A partir da década de 2010, a situação se inverte um pouco. Nós passamos a verificar que os estados começam a ficar atentos a esses benefícios indevidos. Existe um grande temor que os estados, por não conseguirem se acertar, que o STF acabasse decidindo isso numa canetada, como quase aconteceu. Então, no começo da década de 2010, em 2013, tivemos aí a aprovação da resolução número 13 do Senado. Essa resolução já vem tentando intervir e evitar essa competição prejudicial a toda a comunidade, que estabelece aquela famosa regra dos 4% na operação interestadual, quando eu tenho a importação de um produto e faço a revenda ou uma industrialização pequena. Isso já vem aí ajudar bastante. Mas não resolve o problema, continuava a ter essa situação, e o Paraná foi protagonista nesse movimento, porque foi do Paraná que tivemos o julgamento da ADI número 4481. Essa ADI, em 2015, foi julgada pela inconstitucionalidade de um benefício que o Paraná havia aprovado. Esse julgamento teve uma modulação dos efeitos, o que serviu, para, de certa forma, como uma mensagem do STF: olha, eu vou julgar dessa forma todo e qualquer benefício inconstitucional. E aí os estados acabaram tendo que se mobilizar. Então, em 2017, nós tivemos a aprovação da Lei Complementar número 160, que traz alterações muito significativas em toda essa sistemática de convalidação e aprovação de benefícios fiscais, e você já mitiga muito, você alivia muito essa exigência de unanimidade. Essa lei complementar ela é seguida pelo Convênio 190, que hoje, vamos dizer, são as duas regras matrizes de toda a compreensão de benefício fiscal. A tendência, não só no Brasil, mas mundialmente, é que estas situações de dessa competitividade selvagem quase está desaparecendo. Mundialmente você tem inúmeras ações no âmbito da OCDE, trazendo países que eram tradicionalmente com tributação muito reduzida, esses países já não veem mais vantagem nisso, isso acaba se refletindo. Hoje a gente está tendo aí uma organização muito melhor desse ambiente. É neste o conceito que a Bárbara vai comentar um pouco para a gente e vai contar um pouco da experiência dela, que entra o Paraná pouco competitivo, né, Bárbara? Então, uma primeira coisa que eu gostaria uma primeira pergunta, Bárbara, que você pudesse aí comentar para nós, seria: como que é este benefício? Qual que é a lógica deste benefício, o Paraná competitivo, e como que ele é relevante dentro de toda a cadeia logística? Porque me parece que um ponto que é essencial, que é espinhal aí desse programa, é justamente a utilização de portos e aeroportos paranaenses. Confere ou falei mais uma bobagem? Não, imagina, perfeito. Bom dia a todos. Eu estendo aqui meus cumprimentos a todos os participantes que dedicaram um tempinho da manhã para nos prestigiar, e principalmente a Feel Group pela parceria, né, na figura aqui do Rodrigo, do Fábio e todos os demais colaboradores. Bom, mas começando a falar um pouquinho do tema de hoje, né, o Programa Paraná Competitivo. Acho que antes de tudo nós precisamos entender sobre o que nós estamos falando, né? Qual é o tipo de operação que seria beneficiada, né? E nós estamos falando do ICMS. O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias. Todos os benefícios que nós trataremos a seguir, eles estão vinculados tanto em relação ao ICMS importação, né, que será arcado pelo contribuinte no desembaraço aduaneiro, como também em relação a algumas aquisições internas. Nós veremos adiante a exemplo dos diferimentos nas aquisições de energia e de gás, e também em relação à saída desse contribuinte, né? Então, são benefícios bem completos que abarcam tanto a importação quanto a posterior saída, tanto de um produto importado e comercializado, revendido, ou aquele industrializado e depois com essa subsequente comercialização. E o Paraná, nesse sentido, como o Diniz bem mencionou, é um estado que há tempos beneficia seus contribuintes, né, Diniz? Só para adiantarmos aqui um pouquinho, nós temos os benefícios dos portos e aeroportos paranaenses, né? Então, o Paraná hoje
é um dos estados que mais beneficia esse tipo de operação. Hoje, por exemplo, se eu sou um comércio, eu importo pelo estado do Paraná, apenas por eu estar aqui, eu posso ter o diferimento na importação desses produtos, né? Eu vou arcar com um imposto de 6% ao invés de 18%, né? E se eu sou uma indústria, eu tenho o benefício da suspensão total, então um benefício gigantesco em termos de fluxo de caixa, né? Eu não pago nada nesse desembaraço e ainda ganho um crédito presumido no importe de 4% para ser abatido do meu ICMS na minha saída desse produto depois de industrializado, né? Desde que eu dê uma saída com um percentual acima de 4%, né? Então esse é o benefício do porto. E daí vocês me perguntam, mas então o que é o Programa Paraná Competitivo? É disso que nós estamos falando? Não, o Programa Paraná Competitivo é um complemento. Então, o programa ele foi criado pelo Estado do Paraná justamente com o objetivo de atrair novos investimentos aqui para o território paranaense, emprego e renda para o Estado e, recentemente, para atrair também essa competitividade de algumas empresas do setor de comércio e e-commerce, por exemplo, além das próprias indústrias. Então, só para esclarecer aqui, o programa, inicialmente, ele foi criado para beneficiar a indústria, como um complemento desses benefícios portuários que eu acabei de mencionar, né? E depois de um tempo, então, ele foi ampliado recentemente por meio de alterações no Programa Paraná Competitivo, justamente por conta da convalidação dos benefícios que o Diniz mencionou. Então, por meio da convalidação dos benefícios, ficou estabelecido lá na Lei Complementar 160 de 2017, que falava o seguinte, bom, eu posso agora beneficiar os meus contribuintes com benefícios similares ao que acontece numa mesma região. É claro que nós estamos aqui no Paraná, então nós estamos falando da região sul, né? Então, estabeleceu-se a possibilidade de que o Estado passasse a prever alguns benefícios que fossem concedidos por estados vizinhos, justamente para atrair maior competitividade para os seus próprios contribuintes. E daí nós temos uma grande revolução aí do Programa Paraná Competitivo para abarcar novas operações que não apenas indústrias, mas também o e-commerce e as operações de revenda. Então, esse é o Programa Paraná Competitivo. Bárbara, parece-me que ficou claro aí que a gente tem uma novidade, né? Mas me parece também que o programa ele repete a lógica que já existia e dentro disso não é um programa que eu apenas concedo alguns benefícios ou alguns incentivos aos empresários. Se não me engano, e isso é legal a gente tratar, existem alguns compromissos, né, que as empresas precisam assumir para fazer jus a isso, o que é bom e o que é necessário. Você podia comentar para a gente um pouquinho como é que é esta lógica, o que a gente tem visto já nessa segunda fase do programa? Perfeito, eu acho que essa é uma pergunta excelente, porque é muito comum que contribuintes até confundam os termos benefícios fiscais e incentivos fiscais, né? Eu até tenho aqui um apreço muito grande da minha professora Bettina Gruppemacher, que fala muito sobre esse tema, foi minha orientadora do mestrado, e ela explica muito bem esse conceito. Por quê? Porque em direito tributário nós temos os benefícios fiscais, que são aqueles que independem de qualquer contrapartida por parte do contribuinte, ou seja, basta o Estado do Paraná, por exemplo, e ser uma indústria, para eu poder me beneficiar da suspensão da importação de insumos aqui no estado. Ou basta eu ser um comércio, né, e importar produtos para uma posterior revenda ou um ativo imobilizado para eu poder reduzir esse imposto na importação para 6%, com esse diferimento parcial. Isso é um benefício fiscal. Estou aqui, não dependo de nenhuma outra contrapartida, posso me utilizar desse benefício. Os incentivos fiscais, e aqui nós já entramos no Programa Paraná Competitivo, são aqueles que dependem de uma contrapartida do contribuinte, justamente porque o Estado ele concede esses incentivos adicionais para essa empresa, procurando algum benefício para o seu próprio território, né? A exemplo do que eu acabei de mencionar, criação de renda, empregos, a melhorar a estrutura, o benefício mesmo da utilização da estrutura, da infraestrutura portuária e dos aeroportos. Então, eu tenho aí algumas intenções por parte desses incentivos. Esse é o caso do Programa Paraná Competitivo. Nesse caso, aqui, por exemplo, para o programa, no que nos interessa, eu tenho essa contrapartida necessária para as indústrias, no caso, os benefícios concedidos à indústria, exigem um investimento mínimo de 3,6 milhões de reais.
das indústrias, tá? Já em relação ao comércio e ao e-commerce, né, que é esse comércio eletrônico, essa contrapartida ela cai drasticamente. Então, eu preciso de um investimento de R$360 mil, o que é algo muito interessante, né? Porque é para incentivar realmente o setor. Bárbara, Diniz, deixa eu complementar aí. A Bárbara acabou entrando um pouquinho nessa questão do conceito de investimento e foi bacana, Bárbara. Pelo que eu percebo, o programa ele quer pegar de grandes empresas a pequenas empresas, englobando inclusive o e-commerce, que eu achei muito interessante quando você aborda essa questão. Tem mais algum item importante que você poderia compartilhar conosco no que diz respeito a essa contrapartida do investimento para o benefício das empresas? É interessante que nós entendemos o que seria essa contrapartida, porque é uma primeira pergunta, né? Nós recebemos muito isso lá no escritório. Bom, ok, entendi que eu preciso desse investimento de 360 mil ou de 3,6 milhões, mas o que entra nesse investimento, né? Isso é bem interessante. E o que entra nesse investimento é justamente a infraestrutura, né? Então, o que entraria para a execução desse programa? Então, entraria aqui, no caso, investimentos relacionados a terrenos, máquinas, equipamentos, edificações, móveis e utensílios, até mesmo aplicativos utilizados em determinadas operações, P&D também. O Estado do Paraná é um estado que incentiva a pesquisa e desenvolvimento, então gastos com P&D poderiam entrar nesse investimento, né? E o que ficaria de fora, né? O que eu não posso, né? Porque é sempre interessante falar, não, ok, mas o que não pode? O que não pode é aquele gasto operacional ou não operacional comum da atividade. Então, os gastos com mão de obra, gastos com frete, seguro, aquilo que é apenas manutenção de um maquinário, mas não um investimento em si, né? Ou aquele maquinário que eu trouxe de outro estado, só para dizer que ele está aqui no estado do Paraná, isso também não entraria. Então, são todos aqueles investimentos comuns da atividade que não necessariamente estão atrelados à execução do programa. E um ponto aqui também interessante é que o investimento ele pode ser baseado nos últimos 24 meses. Então, não necessariamente só com projetos futuros. Óbvio que eu posso ter um projeto futuro. Se eu estou falando, por exemplo, da minha expansão da minha atividade, da criação de uma nova indústria, né, ou de um novo ramo, eu estou falando de uma projeção e eu posso colocar ali 2, 3 anos de investimento. Mas isso é interessante, os últimos 24 meses também entram nesse critério dos valores. Maravilha, maravilha. O Diniz, não sei se ia complementar alguma coisa. O interessante aí é que muitas vezes as pessoas, puxa vida, mas eu não tenho certeza se esse investimento vai acontecer. A gente responde, pois não tenho certeza, eu vou estar vivo amanhã. É justamente essa a ideia, são planos, são projetos. Tem que ser projetos consistentes. Um dos índices utilizados para a consistência do projeto são justamente os anos anteriores, né? Então, é algo que não se precisa ter, puxa vida, mas a minha matriz ainda não fechou. Olha, ainda falta o ok do board. Muitas vezes vale a pena você já ir encaminhando, que repetindo, é algo planejamento estratégico. Claro, não se pode chegar lá com uma fantasia que se sabe que não é. É verdade que isso daí milita contra qualquer tipo de boa-fé objetiva nessa relação com o Estado. Mas é interessante sim. E na parte de investimentos é sempre importante pensar antes. Existem alternativas. Muitas vezes eu posso optar por um investimento de uma forma A ou B, e às vezes até a questão contábil, questão de como isso entra, qual é o registro desse capital estrangeiro, como é que eu vou fazer a operação de comércio, e-commerce, restrições. Então, é importante muitas vezes pensar antecipadamente como que eu vou estruturar minha operação, porque isso pode ter reflexo numa obtenção da aprovação desse enquadramento. Maravilha, maravilha. Eu vou só reiterar para os nossos convidados, as perguntas estão abertas através do Q&A, né? Fiquem à vontade em trazer as perguntas. Eu fiquei com ela na cabeça e vou deixar que alguém faça para vocês essa, que certeza que é uma pergunta importante, para entender o seguinte, é um benefício, é um processo difícil ou fácil? Alguém manda essa pergunta. Mas, Bárbara, eu queria apimentar aí a conversa. Que tipo de benefícios existem nesse programa Paraná Competitivo? Ou seja, exige investimento, ou seja, exige dinheiro das empresas no momento que faz esse investimento, eu recebo capital para reinvestir no meu negócio. Que tipo de benefício tem o Paraná Competitivo?
Bom, vamos lá. Então, o programa é um programa bem amplo, como eu mencionei inicialmente, né? Mas a gente pode dividir ele basicamente em 4 setores. Então, nós temos benefícios vinculados à indústria, temos benefícios vinculados ao e-commerce, temos benefícios vinculados à simples revenda, né? Então, o comércio em geral, e temos benefícios também vinculados ao setor aéreo, que eu imagino que não é o nosso foco aqui de hoje, né? Mas nós podemos estender depois um pouquinho a conversa. E para entendermos um pouco dessa análise, né? E quais são os tipos de benefícios para cada um desses setores, então, né? A indústria, vamos começar por ela, então. A indústria que é aquela que exige um investimento maior, né? Por parte desse contribuinte. A indústria, ela é beneficiada em diversas operações. Então, eu posso ter uma situação em que eu estou implantando uma nova unidade industrial aqui no estado. Eu posso ter casos em que eu estou reativando, né? Fazendo uma reativação de uma estrutura que eu já tinha, mas eu abandonei por qualquer outro motivo e agora estou fazendo essa reativação dessa operação. Eu posso ter benefícios para expansão da própria produção já existente, ou seja, eu tenho um volume X e eu pretendo aumentar esse volume de produção aqui no estado do Paraná por conta dos benefícios. E também posso ter benefícios relacionados à criação de um novo produto. Então, eu sou uma indústria, por exemplo, que faço parafuso, né? Eu faço uma máquina A, né? Eu quero fazer um outro tipo de máquina. Então, eu quero fazer uma outra linha de produtiva, né? Eu também posso ser beneficiada também nessa situação. E quais são os benefícios para a indústria? A indústria é beneficiada com o parcelamento do ICMS incremental. O que é o parcelamento do ICMS incremental? Como eu disse, o incentivo está vinculado a essa criação dessa unidade ou a expansão, né? Então, o ICMS incremental é aquele ICMS que vai ser gerado em razão dessa nova atividade ou dessa expansão da atividade já existente. Eu tenho a possibilidade, então, de parcelar esse ICMS existente na minha saída, né? Então, se, por exemplo, eu vou lá e faço uma estimativa de que eu vou ter uma estimativa de um tributo nas minhas saídas de 1 milhão, eu vou poder parcelar esse tributo em 48 meses. Basicamente, ele funciona da seguinte maneira: eu pago 10% desse ICMS gerado mensalmente no mês seguinte, e o restante desse percentual eu posso dividir em até 48 meses. Então, é basicamente um financiamento, né, para ajudar o contribuinte mesmo nessa folga de caixa e para estruturar a sua própria operação. Que mais? Eu também tenho a possibilidade do diferimento na entrada de gás natural e de energia elétrica. Nós bem sabemos, quem trabalha com indústria, que esse é um gasto significativo, né? É algo que realmente impacta no dia a dia, tanto em relação ao desembolso, né, no momento da aquisição, quanto eventualmente em relação a créditos. Tem muita indústria que tem muito crédito em relação a essas aquisições. Então, nesse caso, o Paraná ele possibilita que você tenha o diferimento, ou seja, você postergue isso, você não vai pagar o ICMS nas aquisições de energia elétrica e gás natural. E também existe a possibilidade, em algumas situações específicas, daquelas indústrias que possuem um crédito, um saldo de crédito acumulado, que ela utilize esses créditos para a aquisição de ativo imobilizado, né, necessária para a sua atividade, e também em relação à utilização desse crédito para, eventualmente, comprar itens para uma construção civil, para alguma edificação, algo que seja necessário na atividade dessa indústria. Esses seriam os benefícios da indústria, tá? Mas a grande novidade, vamos dizer assim, é que o benefício agora também abarca tanto o e-commerce quanto a revenda, né, de maneira geral. E o que nós temos para esses dois setores? Em relação ao e-commerce, e aqui é importante nós estabelecermos o que seria o e-commerce, né? O e-commerce é aquele comércio eletrônico, ou seja, aquilo que é feito de maneira não presencial, seja por meio da internet ou por call center, por exemplo, né? São aquelas operações não presenciais. Nesse caso do e-commerce, eu posso ter o benefício de crédito presumido na minha saída. Então, o que significa isso? O e-commerce, ele faz muitas operações interestaduais, né, para consumidores finais. Então, procurando isso justamente, o estado do Paraná, ele procura incentivar essas operações interestaduais com não contribuintes ou contribuintes, desde que sejam consumidor final. Então, se esse e-commerce trabalha com muitas operações interestaduais para consumidor final, contribuinte ou não, ele vai ter esse crédito presumido para reduzir a sua carga tributária de forma que seja de 1 ou 2%.
Como que significa isso? Se eu dou uma saída 4% com produto importado, por exemplo, eu vou me beneficiar com esse crédito presumido para eu arcar efetivamente com um percentual de 1% do ICMS. E se eu dou uma saída 7 ou 12, eventualmente porque eu tenho um produto que não tem assimilar nacional, eu vou pagar 2% no final das contas para o estado do Paraná. Então, é um incentivo bem interessante. E para o comércio em geral, como é que funciona o benefício? Eu tenho 2 tipos de incentivos aqui. O primeiro deles é o diferimento total na minha importação, ou seja, esse comércio não vai pagar nada no desembaraço, é o diferimento total desse tributo, o que é ótimo para a folga do fluxo de caixa dessas empresas mesmo. Como você bem mencionou, Rodrigo, é um incentivo que ele procura incentivar as pequenas, médias e grandes empresas, né? Então, essa folga do fluxo de caixa é excelente, né? Eu não ter que desembolsar isso no momento do desembaraço, até porque eu não posso compensar ele com nenhum crédito, né? Então, eu não pago nada na importação e também tenho a possibilidade da concessão de um crédito presumido. Esse crédito presumido vai depender do que eu vou fazer com esse produto, né? Então, eu posso ter crédito presumido que importe numa carga ali tributária de 1,5% a 9,5%, dependendo da situação em que eu me encontro. Que situações são essas? Se eu vendo numa operação interestadual, se meu produto é importado, se meu produto é nacional, se eu estou vendendo uma operação interna. Então, a depender dessas operações, eu vou ter diferentes percentuais desse crédito presumido. Mas o importante aqui é saber que eu não pago nada na importação e ainda tenho crédito presumido na saída. Então, só exemplificando uma situação aqui para não me estender. Vamos dizer que eu tenho uma empresa, né, um comércio que está instalado aqui no Paraná e que vai importar determinado produto pelos portos e aeroportos do Paraná. E ela vai ter depois uma subsequente saída desse produto importado numa operação interestadual. Como que funcionaria na prática, né? Em outros estados, eu poderia ter 18% na importação e 4% na saída, porque tem um produto importado. Aqui no estado do Paraná, sem o incentivo do Paraná Competitivo, como que funcionaria? Pagaria 6% na entrada, por conta do benefício do porto, e 4% na minha saída. Muitas vezes isso, inclusive, pode significar acúmulo de créditos, né? Por conta de 6% na entrada e 4% na saída. Com o incentivo, como que ficaria? Eu não vou pagar nada na importação. Então, esses 6% eu não vou desembolsar no momento do desembaraço, pago zero. E na minha saída, ao invés de desembolsar 4% na saída interestadual, eu vou desembolsar 1,5% de ICMS e mais o fundo de 0,4%, porque para o incentivo do comércio, o Estado do Paraná exige um fundo de 0,4% para qualquer tipo de operação. Então, eu vou acabar tendo um ônus aí tributário de quanto? 1,9%, ao invés de 4%. E não desembolso nada na minha importação. Então, é um incentivo realmente muito interessante nesse sentido. Em resumo, né, Bárbara, a gente até teve... O Michael teve a oportunidade, acompanhou conosco, nossos convidados, a grande maioria, se não todos, estiveram conosco. Nós fizemos uma rodada de eventos chamada Comex 20+. Numa delas, nós falávamos sobre o Comex estratégico. Exatamente o que você falou, o Paraná Competitivo, para quem conhece o programa, tem grandes oportunidades de benefícios, de investimento, de capital, de alternativas para as operações de importação dentro do estado do Paraná. Muito legal, muito bom. Bacana. Bárbara, parece que já deu para a gente ter um overview, ter uma visão bem geral aí de qual é o principal aspecto exigido do empresário, que são os investimentos que precisam ser feitos. Já entendemos também, deu para ter uma ideia, a gente sabe que é bastante informação, então às vezes não fica, às vezes a gente precisa de um pouco mais de tempo mesmo para poder apresentar, mas já ficou, me parece que ficou bastante entendida a estrutura básica que eu tenho de diferimento e crédito outorgado ou crédito presumido. São basicamente as duas modalidades. E aí, só para a gente, acho que arrematar o terceiro pilar disso, então, investimento é o primeiro pilar, questão dos benefícios o segundo, mas a gente sabe também que existem inúmeras outras exigências, que constam, exigências de regularidade fiscal e tudo mais. E aí eu quero já, agradecendo ao Leonardo Meira pela pergunta que foi enviada, e ele comenta aqui, Bárbara, a situação de como o programa enxerga empresas que têm matriz em outro estado, mas que possuem CNPJ instalado dentro do Paraná. Os benefícios são os mesmos de uma empresa com matriz instalada no estado? Eu quero aproveitar ter esse gancho para que você comente um pouquinho da situação que nós vimos
de uma exigência que no Paraná ela é muito peculiar, que é de que todas as operações sejam concentradas aqui, o que é um pouco diferente até dos concorrentes. Se você puder até comentar um pouquinho como é que está isso e dessa questão da concentração, que isso me parece que é um ponto que muitas vezes pode ser bastante difícil para as empresas. E para finalizar, como é que é o procedimento? Afinal de contas, entendi mais ou menos o que eu preciso fazer, o que eu preciso investir, o que eu preciso me comprometer, entendi o que eu posso conseguir de volta. O que mais eu preciso fazer? Como que isso é encaminhado do ponto de vista prático, né? Então, entender quais são as outras exigências que me fazem, se possível, aí comentando um pouquinho essa questão de operações em outros estados, o que a gente já pode dizer, e só ficando bem claro, né, pessoal, é uma ressalva que é importante fazer. Muitas vezes a questão concreta ela envolve variantes muito específicas. Então, muitas vezes, quando o Leonardo até comenta com a gente, puxa, tem uma empresa aqui, uma empresa fora. Eu posso aí dar uma ideia geral do que é, mas a gente sabe que muitas vezes eu preciso entender que tipo de empresa que é, que tipo de atividade é realizada. Puxa, é armazém, não é armazém, é depósito, não é depósito, é uma trade, não é. Então, apenas a gente só pede aí esse cuidado com o que a gente vai comentar. Então, Marcos, poderia comentar um pouquinho para a gente essas exigências, falando um pouquinho dessa concentração de operações e o procedimento. Como que a gente vê que isso está acontecendo? Vamos lá, então. Então, a primeira pergunta, né, em relação a esses certos cuidados que é preciso ter nessa operação, né? É óbvio que é um incentivo, muito interessante, claro, mas eu preciso também estar atento ao que eu preciso fazer e a certas limitações desse programa, né? De uma maneira geral, Denise, antes de responder a pergunta do nosso participante aqui, eu só queria fazer algumas ponderações, né? Esse benefício, esse incentivo fiscal, ele é concedido para aquelas empresas paranaenses, mas existem algumas limitações do próprio programa, dependendo de qual setor que eu estou analisando. Por exemplo, se eu sou um comércio, né? Existem algumas limitações do programa, por exemplo, não se aplica quando eu tenho uma operação para um consumidor final, ou ele se aplica em detrimento de todos os demais créditos, que é um ponto interessante, né? Se eu estou recebendo um crédito presumido, eu não vou me apropriar dos demais créditos na operação, né? Que é uma situação que é até uma lógica, mas que passa despercebida aí, às vezes, por alguns contribuintes. Outro ponto importante é que ele não se aplica para substituição tributária. Então, ele vai se aplicar na operação regular, mas não quando eu tenho que recolher isso enquanto substituto, né? Esse ponto específico que foi questionado agora, eu acho que é um dos mais interessantes em qualquer debate que nós falamos de Programa Paraná Competitivo ou ICMS Importação, né, Denise? Eu já participei aí de uns 3 webinars e essa pergunta sempre aparece, né? Ah, mas e se eu tenho um estabelecimento em outro estado? O que acontece? É importante que a gente deixe claro aqui que nós passamos por uma discussão bem interessante acerca desses arranjos, né, entre filiais, matriz, de uma discussão do Supremo Tribunal Federal recentemente, né? E o que ficou estabelecido nessa decisão do Supremo? Que o tributo, né, é devido para onde está efetivamente aquele adquirente dessa operação. O que eu quero dizer com essa frase, né? Eu posso ter estabelecimentos em vários locais do país, né? Eu posso, e é bem comum, né? Eu não preciso estar localizado apenas em um estado, né? A logística me faz ter essa necessidade de vários estabelecimentos. O ICMS é devido para quem, então, nessa operação? Para onde eu tenho, de fato, aquele adquirente desse produto, né? Se eu crio uma estrutura, seja no Paraná, Santa Catarina, São Paulo ou qualquer outro lugar, apenas por uma intermediação para fins da utilização do benefício, eu posso ter problemas. Porque o ICMS, ele é sempre devido onde está efetivamente esse adquirente. Então, respondendo a pergunta, eu posso ter 2 estabelecimentos, um aqui no estado do Paraná e uma matriz em outro lugar? Posso, né? O Estado nem teria condições de pegar e proibir um determinado contribuinte que ele crie estabelecimentos dele em outros locais. Não seria nem viável e não seria nem legal uma estipulação nesse sentido, né? Mas o que é importante nesse caso? Que esse estabelecimento do Paraná realmente atue por meio dessa estrutura do Estado do Paraná. Então, eu posso sim ter um estabelecimento em outro local e mesmo assim ter benefícios concedidos para essa criação desse estabelecimento no Paraná.
desde que eu efetivamente tenha esse investimento estipulado pela legislação aqui no estado e que essa operação realmente se realize pelo estado do Paraná. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes eu utilizo uma estrutura, por exemplo, do Paraná, e eu só faço transferências para um mesmo estabelecimento meu em outro local, né? Então, eu só estou utilizando a estrutura do porto para fins desse incentivo fiscal. Ou eu tenho uma portinha, porque era bem comum no passado, né, pessoal? A gente não pode deixar de apontar aqui. Eu tenho uma portinha em determinado estado apenas para concessão daquele incentivo. Ou eu utilizo a estrutura de uma trading, né, para a utilização de um benefício em determinado estado. Então, depois dessa estrutura desse julgamento do Supremo, ficou claro que eu preciso realizar operações concretas por esse estabelecimento. Estando um estabelecimento concretamente, né, toda a sua estrutura no estado do Paraná, operando de maneira regular, eu posso ter esse benefício fiscal, independentemente se eu tenho outros estabelecimentos em outros locais. Mas o importante é que é esse estabelecimento que está operando do início ao fim. Essa estrutura é válida. Nesse caso, eu posso ter esse incentivo. E o segundo questionamento, Diniz, é em relação a como eu faço essa solicitação, né? Como que é esse procedimento todo? Eu faço esse procedimento por intermédio da Invest Paraná. Depois o Diniz pode até comentar um pouquinho sobre como que a Invest atua, né? O Diniz tem até umas informações interessantes sobre um prêmio, né, recente, que eles foram mencionados, porque é uma instituição bem ativa aqui no estado do Paraná mesmo e serve justamente por intermediar essa conversa entre contribuintes e fazenda. A gente já atua há bastante tempo, né, Diniz? No passado a gente atuava muito diretamente com a fazenda e a gente percebia que era difícil, às vezes, essa comunicação com a fazenda, né? Por N motivos, porque eles têm muitos processos, que muda eventualmente a estrutura, enfim, é complicado, né? Então, o Invest Paraná, ele foi criado justamente para intermediar essa situação com a própria fazenda, para que ela possa te dar aí um subsídio, né? Para que você possa compreender o que seria necessário para você se enquadrar na sistemática do Paraná Competitivo. Então, como que funciona? Eu tenho que preparar todo esse meu cronograma, como nós bem mencionamos, analisar os investimentos, toda essa estrutura desse investimento no estado, e eu faço um pedido, né, identificando todos esses pontos desse investimento por intermédio do Invest Paraná, né? O Invest Paraná, ele vai proferir uma espécie de um parecer, né, pelo provimento ou não desse pedido, né, com base nas informações que esse contribuinte apresentou, e esse processo vai para a fazenda. Para a fazenda, vamos dizer, carimbar e dizer, estou dando um aval aqui que esse benefício pode ser concedido. Então, é basicamente nesse sentido. Legal. E daí existem condições normais, né, Diniz? Regularidade das operações, né, que, obviamente, o Estado não pretende incentivar aqueles péssimos contribuintes, né? Então, manter a regularidade da operação, uma operação regular no Estado, é sempre necessário para qualquer tipo de incentivo. Bacana. O que a gente vê muito, então, só comentando o que a Bárbara comentou da agência, a Invest Paraná era a antiga Agência Paraná de Desenvolvimento. Eles realmente têm um corpo técnico que é muito competente. Qual é a dificuldade? Existe um conflito, fato, entre aqueles que veem a questão por um viés muito mais econômico, de empreendedorismo, de realmente, muitas vezes, uma visão desenvolvimentista, por assim dizer, dos técnicos da Secretaria da Fazenda, que, afinal de contas, tem os boletos para pagar no final do mês. Brincando aqui, é algo que a gente também não pode ter aí, não nos colocar na cabeça e não nos colocar nos problemas que o pessoal da Secretaria da Fazenda enfrenta. Porque se a gente não tiver essa empatia, que é uma palavra tão em voga atualmente, nós não conseguiremos compreender quais são as formas de obter a aprovação do projeto. Então, como a Bárbara comentou, a Invest Paraná, ela dá um suporte muito bacana, ela vai fazer os estudos, mostrar qual que é o impacto no mercado, qual que é o impacto no setor e tudo mais. E a intenção é convencer as Secretarias da Fazenda que, afinal de contas, quem vai ter a prerrogativa de analisar o projeto apresentado, e nessa parte do projeto apresentado, ele é basicamente um grande formulário em que existe a alimentação de dados que normalmente vocês vão encontrar em qualquer business plan. Qualquer business plan que é desenvolvido e vai ser consistente, vai ter uma seriedade, você vai encontrar ali as informações que a Secretaria da Fazenda pede, em geral, pelo menos as mais importantes. Tem coisa ali que muitas vezes a própria Invest Paraná auxiliará. Preparado isso,
isso é submetido ao Invest Paraná, que faz os ajustes, faz os estudos necessários, e no segundo momento isso é encaminhado para a Secretaria da Fazenda. Na Secretaria da Fazenda, nós ainda não temos como afirmar para vocês qual vai ser o alinhamento deles. É algo que a gente ainda está acompanhando. É certo que os programas começarão a ser aprovados, porque já existem muitas empresas indo atrás disso, mas nós não temos ainda uma definição que acaba... são as melancias que se assentarão no caminho, no caminhão, né? Tudo isso vai se assentar, tudo isso a gente vai entender quem são as pessoas-chave da secretaria, quais são os requisitos, e é algo que está ainda em desenvolvimento, tá? Mas é bem interessante a reativação disso, parece-nos que existe uma grande vontade que isso aconteça, né, Rodrigo? De fato, é um novo caminho aberto, né, Diniz? Acho que temos bons ventos soprando pelo Paraná. O Paraná hoje, em termos de Porto e Paranaguá é o segundo maior porto movimentador de contêineres do Brasil, e nos últimos anos nós sempre tivemos um certo, quase que inveja boa de alguns estados vizinhos, especialmente Santa Catarina, que levou muita empresa para lá em decorrência dos benefícios fiscais que se goza lá em Santa Catarina no que diz respeito a ICMS especialmente. Bárbara e Diniz, essa é talvez a pergunta-chave do dia de hoje. Podemos afirmar que o Paraná Competitivo vem para definitivamente nós pararmos com essa inveja branca lá dos catarinas, dos gaúchos e outros estados do Brasil que tem uma certa vinham trabalhando com uma certa agressividade no que diz respeito a benefício fiscal? Bárbara, essa é a nossa pergunta-chave do dia de hoje. Vale a pena ou não? Eu vou jogar para você essa. Me inclua fora dessa, Rodrigo. Bárbara que vai poder nos comentar. Só, então, desculpa, é um comentário que é importante, tá? Dentro do que a Bárbara vai comentar, certamente ela vai abordar isso, mas não existe hoje mais benefício que é bom em termos absolutos, tá, gente? É sempre essencial considerar não só valores, né? O valor do, puxa vida, reduziram o tributo, que bom. Aí você vai ver, tua cadeia logística inclui lá o modal até canoa para você conseguir aproveitar o benefício. Não vai valer a pena. Mas com certeza, isso que é que a Bárbara vai também... Desculpe, Rodrigo. Não, só perfeita a tua observação, Nines, bem observado, né? O comércio exterior ele não é uma matemática necessariamente exata. Cada caso, cada embarque, cada processo que nós chamamos é uma oportunidade de melhoria, existem oportunidades de melhoria, e esse bate-papo que nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, vem contribuir exatamente para isso. Conhecer um novo programa no nosso estado, que a Bárbara agora vai nos dizer se vale a pena ou se a gente continua pegando a serra lá para Santa Catarina. Nós fizemos algumas análises concretas, eu acho que com essa experiência a Bárbara já vai poder comentar um pouquinho aonde que estão, vamos dizer, os pontos chaves ali, que já pode te dar uma ideia, né, Bárbara, de se vai valer realmente a pena. Perfeito, eu acho que o primeiro comentário vai muito na linha do que vocês já mencionaram. Quando falamos de benefício fiscal, e justamente por a ideia que eu acabei de falar depois dessa decisão do Supremo e de todas as discussões vinculadas a ICMS e importação, benefício fiscal depende da tua operação, né? Benefício e incentivo fiscal, ele depende muito da estrutura que você pretende realizar, né? Como o Diniz mencionou, acabou aquele tempo em que você estruturava toda a tua operação apenas para um incentivo específico, né? Vai depender muito daquilo que você planeja, né? A fazer em relação à tua própria atividade. Então, assim, podemos dizer esse estado vale mais do que aquele outro estado? Depende muito da situação. Se você puder ter operações nos dois estados, por exemplo, no teu exemplo, né, Rodrigo? Santa Catarina e Paraná, o Paraná está interessante? Sim, o Paraná está extremamente interessante, né? Como eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Mas, basicamente, o que nós podemos falar? O Paraná já tinha muitos benefícios similares de estados vizinhos. Eu vou dar aqui um exemplo, né? O estado de São Paulo é muito conhecido atualmente pela tal da portaria CAT 108 de 2013, né? O estado de São Paulo não é um estado que concede benefícios assim de uma maneira geral, né? Até porque não é do interesse da Fazenda. Mas a portaria CAT, por exemplo, de São Paulo, estabelece ainda hoje, né, a possibilidade de que contribuintes solicitem a suspensão parcial desse imposto na importação, né? Justamente para essa folga do fluxo de caixa dessas empresas, né? Quando ela tem muito acúmulo de crédito, porque como bem o Diniz mencionou, depois da resolução 13, o que aconteceu é que muitas empresas arcam com um tributo
específico na importação, né, 18%, 12% ou mesmo 6%, e acabam tendo essa saída 4% e muitas vezes acumulando. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo concede essa suspensão desse ICMS na importação parcial, para não permitir esse acúmulo, né? O Estado do Paraná já concede isso há muito tempo, né? Existe a mesma previsão aqui no Estado. Então, além de eu arcar com 6%, sendo um comércio, por exemplo, aqui no Estado, no desembaraço, né, com diferimento parcial, se eu começar a acumular muito crédito, eu posso pedir esse mesmo benefício de São Paulo, para suspender uma parte desse ICMS na importação, reduzir ele, para eu não ter esse acúmulo, né? Um exemplo, você quer pontuar alguma coisa, Rodrigo? Eu queria só pegar um ganchinho rapidinho no que você está mencionando. O programa, até acho que é uma questão importante para a gente esclarecer, o programa Paraná Competitivo, nessa linha que você traz, então a gente pode entender que ele prevê a possibilidade de um pleito de equiparação com outro estado para trazer para cá. Perfeito, perfeito. Aliás, bem lembrado, Rodrigo, não fez parte da minha menção inicial de todos os tipos de benefícios, mas um dos requisitos essenciais do Paraná Competitivo é justamente isso. Os benefícios do comércio, por exemplo, e do e-commerce, eles vieram justamente nessa ideia que você acabou de mencionar, equiparar o estado do Paraná com estados vizinhos, a nossa querida Santa Catarina, né? Mas existe lá uma previsão, inclusive, que por exemplo, eu sou uma indústria, e eu sei que uma indústria está instalada em São Paulo, por exemplo, com um benefício X, tá? E que eu tenho uma concorrência direta com ela, né? E estou sendo prejudicada no mercado, né? Eu tenho a possibilidade de, por meio do protocolo de intenções, solicitar à Fazenda uma equiparação com esse outro contribuinte. Então, existe uma previsão no Paraná Competitivo, além de todos esses benefícios que eu acabei de mencionar, que já são específicos, né? Que eu possa solicitar esse tipo de equiparação, tá? Com algum concorrente direto, justamente na linha dessa Lei Complementar 160 de 2017. E do Convênio 190, considerando que o Convênio 190 exige que os estados que tenham aprovado benefícios depositem esses programas, então publicizem esses programas por meio de listagens que devem ser encaminhadas ao CONFAS, para que isso seja revelado. Então, isso entra muito naquilo que eu comentei bem no começo, que nós, hoje, temos um caminhar, uma marcha constante e vigorosa no sentido de uma transparência maior, de essa competitividade selvagem quase, né? Essa competitividade selvagem quase está reduzindo-se bastante, é muito interessante, né? E muito nessa linha, então, os benefícios do comércio e do e-commerce, então, como eu bem mencionei, vieram justamente nessa intenção, né? A possibilidade do Estado equiparar. E é interessante, então, como eu disse, o Estado do Paraná já tinha muitos benefícios e incentivos parecidos com estados próximos, né? Não na mesma região apenas, mas, por exemplo, São Paulo, né? Então, assim, já tinha vários benefícios parecidos, mas esse especificamente do comércio e do e-commerce, ele veio muito parecido com o TTD 409 de Santa Catarina que nós conhecemos, né? Então, como você bem mencionou, Rodrigo, nós tivemos um grande número de empresas, né? Que estavam aqui no Paraná e que foram para Santa Catarina em razão dos benefícios, principalmente do comércio também, porque o Paraná não beneficiava nessa proporção, né, até então. Então, vou te dar um exemplo, por exemplo. Ficou ótimo, né? Mas um exemplo em relação ao TTD 409 e agora o Paraná Competitivo. Lá no TTD 409, por exemplo, em Santa Catarina, existe uma determinação regra geral. É claro que qualquer tipo de incentivo ou benefício tem sua especificidade, estou falando aqui em termos gerais. Lá em Santa Catarina, como é que funciona o TTD 419? Um comércio que vai ser beneficiado por esse TTD, numa operação interestadual, por exemplo, com produto importado, como é que funcionaria? Ele tem, nos primeiros 36 meses desse programa, ele vai ter que desembolsar 2,6% no desembaraço. Então, ele tem que ter uma antecipação para o Estado no momento da importação, né? Ele paga isso no desembaraço, se acredita depois, mas tem esse desembolso, né, na importação. E depois, nesses 36 primeiros meses, como é que vai funcionar a saída desse contribuinte? Ele vai pagar um percentual equivalente a 3%.
Por que esse 3%? Porque ele vai pagar 0,4% de fundo, que é similar ao que acontece aqui no Paraná, né? E o restante de ICMS. Então, na conta total, ele vai pagar 3% nos 36 primeiros meses nessa operação intraestadual a 4%. Então, 2,6% na entrada de antecipação e esse 3% considerando todo o desembolso na saída. E mais, né? Lá em Santa Catarina, agora nós temos os fundos vinculados à própria apuração de imposto de renda do contribuinte, né? Então, agora ele tem que ficar atento, porque uma parte até mesmo do imposto de renda que ele paga nessa operação, ele vai ter que destinar uma parte para os próprios objetivos de Santa Catarina, né? Como que funciona no Paraná para essa mesma operação? Aquilo que eu expliquei. Eu não vou pagar nada na minha importação, então eu pago zero, o diferimento é total, não tem essa questão dos 36 primeiros meses, né? Eu não pago nada na minha importação e na minha saída eu vou pagar aquele 1,9 que eu expliquei, que é o quê? É 1,5 de ICMS e 0,4% de fundo. Então, eu pago 1,9% nas operações sujeitas a 4%, ou seja, interestadual com produto importado. Veja a diferença aqui, né? E mesmo lá em Santa Catarina, depois desses 36 primeiros meses, né? Então, depois que eu faço essa operação, com essa restrição dos 36 primeiros meses, lá em Santa Catarina também eu tenho alguns tipos de créditos presumidos, né? Que serão maiores, mas que ainda assim ficam bem dentro do parâmetro do Paraná. Então, por exemplo, depois desses 36 primeiros meses, lá em Santa Catarina, você vai antecipar, ao invés daquele 2,6% na importação, você vai antecipar 1%, né, nessa importação. E na sua saída, você vai pagar, ao invés de você pagar aqueles 3%, né, você vai pagar 1% desse imposto, né, e mais o fundo. Então, veja que fica muito parecido com o Paraná, né? Porque o Paraná ainda não tem antecipação na importação e o Paraná me exige 1,9 nessa operação, ainda, né? Então, mesmo depois dos 36 primeiros meses, o benefício fica muito similar. Mas assim, né? É aquilo que nós falamos. Então agora o benefício de Santa Catarina não é bom. Não é isso que nós estamos afirmando, né? A questão depende muito da tua operação. Depende para quem você vai vender, né? Depende se o teu produto é importado, se o teu produto é nacional, depende do que você projeta para o seu futuro, né? Eu tenho muitos adquirentes aqui mesmo em Santa Catarina, então às vezes é interessante você estar lá, porque o benefício realmente na operação interna lá é excelente, né? Agora na interestadual fica muito similar, né? Ou o Paraná sai na frente, porque tem essa vantagem de não pagar nada na importação. Então é muito caso a caso. Caso a caso. E outros pontos a serem considerados importantes, né, Bárbara e Diniz, a questão logística, a disponibilidade de rotas de navios e assim por diante. Tudo isso. Eu achei que você era advogada, eu definitivamente entendi que você é engenheira por toda essa estruturação fiscal que você nos brinda. Diniz, estou errado ou não, mas... Engenheiro eu não sabia. Mas que ela é contadora também, isso eu sei, porque então... ela se formou junto com o direito, isso eu posso afirmar. Mas realmente é interessante o que você comenta, porque é muito gratificante atuar nisso, porque você acaba tendo a oportunidade de entender muita coisa, porque não adianta, é o que a gente fala, né? Alguém já estudou o processo produtivo do cliente? Como assim? Tem que entender, às vezes tem que ler uma leitura técnica, realmente você tem que entrar um pouco na operação, compreender algumas questões técnicas e econômicas para você poder se convencer que o projeto é viável, para poder convencer as autoridades envolvidas. Porque se você não estiver convencido, para estar convencido desse conhecimento técnico da engenharia é essencial, a gente sabe que isso é importante. Muito bom. Rodrigo, muito e só bom. para complementar um ponto da tua fala, um dos objetivos do programa é incentivar a estrutura do Paraná, tá? Então, assim, por exemplo, isso é um ponto importante de nós comentarmos. O e-commerce, por exemplo, só vai garantir esse benefício se utilizar toda a estrutura portuária ou, né, aeroportuária aqui do estado, né? Então, assim, Perfeito. O Paraná, ele vem nessa lógica, ele sabe do seu potencial e sabe também dessa necessidade, dessa contrapartida da própria fazenda para incentivar ainda mais essa operação, né? Então, os incentivos geralmente estão vinculados à utilização do Porto do Paraná por essa razão, né? Eu não vou importar para Santa Catarina e mandar para cá. Eu quero incentivar isso. Literalmente alimentar de maneira positiva toda a estruturação do Estado. Perfeito. Mas, Rodrigo? Pois não, Michael? Você fala que ela é engenheira, você não vê a planilha que ela faz de comparação aí para os clientes e os estudos. Se você
para engenheiro e muitas coisas mais, viu? Fica bem perfeito. E a Bárbara é bastante detalhista nesse aspecto. E é o que você falou. E um grande ponto que eu acho importante salientar, que é a questão geográfica, né? Nós temos a questão do frete rodoviário, que nós, se for Itajaí, por exemplo, nós estamos a 200 quilômetros, Paranaguá está a 100. Então, você tem potencial do valor do frete, você tem, quando você tem um frete rodoviário interestadual, você paga ICMS, coisa que dentro do Paraná você também não paga. Então, são várias as variáveis aí que o importador tem que fazer a conta para saber a mais-valia desse benefício. Mas, com certeza, como eu falei, a Bárbara faz uma planilha que nem parece de advogado. Boa, Bárbara. Estamos indo para a reta final, mais alguns minutinhos. Eu não queria deixar de passar duas perguntas importantes. O Ricardo Lessinck. Bom dia, sou importador e distribuidor e sabemos que o importador ele é equiparado à indústria para a tributação. Como fica no caso de investimento para o programa? Existe equiparação ou se enquadraria como comércio? Bárbara, me ajuda nessa. Eu acho que essa pergunta do Ricardo está muito vinculada ao IPI mesmo, né? Então, se eu sou um importador e eu importo e revendo, eu sou equiparado à indústria para fins, por exemplo, do recolhimento do IPI, né? Nesse caso. Mas para fins do incentivo, depende do que você faz na prática, tá? Então, por mais que existam equiparações em outros sentidos, depende do que você faz na prática. Ou seja, se eu sou uma indústria, eu terei aqueles benefícios atrelados à indústria e um investimento maior, né? Se eu sou um comércio mesmo, ainda que eu possa ter essa equiparação para outros fins, eu vou me enquadrar nos requisitos do comércio com um incentivo um pouco menor, ou, desculpa, com a contrapartida um pouco menor. Em relação ao ICMS, é importante ressaltar que existe uma certa autonomia entre os entes tributantes, vamos chamar assim, e as situações de equiparação, em regra, para benefícios em geral, elas são excepcionadas, porque a intenção não é que você seja atraído porque você recolhe IPI, como acontece com o equiparado que revende um produto importado, mas que você efetivamente traga operações de agregação de valor, né? Para agregar valor. Então, eu tenho que ter uma modificação, eu tenho que ter algum retrabalho, eu tenho que ter aquela alteração industrial em sentido mais estrito que nós conhecemos. É caso a caso, tem que se ver aí se por acaso existe alguma válvula de escape, se aquela atividade não me permite. E como a Bárbara falou, puxa vida, o que você faz exatamente? É um reacondicionamento de embalagem? Peraí, vamos entender, essa embalagem tem algum ganho? Essa embalagem é como? Por quê? Como? Essa revenda, você não faz alguma montagem? É muito entender o processo produtivo, para dizer se eu posso defender ou não, né? Perfeito. Obrigado, Diniz. E tem mais uma pergunta da Priscila Reco, aqui da FIO. Gostaria de saber se houve a confirmação da redução do valor mínimo do investimento para adesão do programa. Imagino que seja a questão do 360 mil referente ao e-commerce e aí viabiliza nesse nível. É o menor nível, né, Bárbara? Isso, a legislação ela ainda estabelece esses limites, tá? Então, fica muito nessa temática 3,6 milhões ou 360 mil no caso do e-commerce ou do comércio em geral. Maravilha. Considerações feitas, perguntas respondidas. Eu acho que vamos super legal, bate-papo da melhor qualidade possível. Eu agradeço Bárbara, agradeço o Diniz, o Michael, o Pedro, a Silvana, que está nos bastidores aí da Anderson Balão, toda a estrutura de vocês. É um prazer enorme de poder compartilhar conhecimento. A gente tem no nosso DNA da FIO essa premissa, nós temos essa obrigação quase que paranoica de debater, conhecer, compartilhar conhecimento. Alguns dos nossos participantes podem estar achando estranho. Nós temos hoje na sala 34 participantes e foi um evento propositalmente fechado e pequeno. Nós chamamos uma lista dos nossos clientes, posso chamar de VIP. Tivemos uma adesão integral desses clientes, que mais do que clientes são nossos amigos, prezamos muito pela amizade de todos eles e a gente agradece individualmente cada um de vocês pelo tempo, pela parceria, pela confiança e pela disponibilidade. Bárbara, Diniz, Michael, Silvana, Anderson Balão, todos vocês, muito obrigado. Eu fecho aqui, deixo o microfone à disposição de vocês para fazer as considerações finais. Bom, eu vou começar aqui, eu que agradeço a todos. Como eu disse aqui no início, né, Rodrigo, me chamou para conversar, bate-papo, eu estou aqui. E se me deixar, eu estendo aqui, né, Diniz?
e o Maicon, o Diniz que me conhece, me deixar, eu fico a tarde toda aqui conversando. Então foi mesmo um bate-papo, tive até algumas questões técnicas aqui, porque eu estou de home office, então foi um bate-papo mesmo, foi muito gostoso, muito produtivo, muito obrigada pelo convite, espero termos outras oportunidades no futuro. Isso, e é isso, né? Nós que agradecemos. Então, enfim, a organização da Smartcom, o convite do Fio, também a organização do Fio. Para nós é uma satisfação participar, realmente é um prazer poder trocar informações, a gente gosta dessa troca de informações, porque a gente sabe que um ambiente transparente, em que exista uma competitividade saudável entre as empresas e mesmo entre os estados, só vem agregar e a crescer. E precisando de alguma dúvida adicional, alguma coisa, o pessoal do Fio Group tem o nosso contato, vocês estão com o nosso contato ali, mas como certamente todos são clientes da Fio Group, às vezes o pessoal da Fio Group já pode ter até a resposta, porque a gente vai estar trocando figurinha sempre, e nós esperamos que essa parceria, né, Rodrigo e ao Fábio, que está também aí conosco, ao Rodrigo e ao Fábio, nós esperamos que essa nossa parceria siga, porque foi muito interessante o perfil do evento, o foco que vocês deram, para nós foi algo importante, a gente não quer aí, eu não prefiro não ter um evento com 200 pessoas, mas com esses 36 que têm interesse, focados, que sejam parceiros e amigos, como o Rodrigo comentou. E agradecer a todos aqueles que tiveram a paciência de acompanhar aí esse nosso debate. Agradeço muito. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí. Nós sempre gostamos de estar contribuindo, principalmente nessa área de comércio exterior aí, que a gente já labuta há bastante tempo e gosta, né? Quando a gente se pega para falar, a gente vai longe, ficaria aqui até 2, 3 horas da tarde, né? Agradecer a presença de todos. No chat já está o e-mail do Diniz e da Bárbara, fiquem à vontade também para mandar e-mail, perguntar, tirar dúvidas, e nós estamos à disposição de todos aí sempre. Mais uma vez, Fio Group, muito obrigado. Pedro, muito obrigado a você também, está nos nossos bastidores aí, o nosso grande Pedro Pens, também advogado do nosso escritório, nos ajudou na organização. Último, mas não menos importante, Pedro, já estávamos esquecendo da sua valorosa contribuição. Muito obrigado, meu amigo, também. Timaço aí, Diniz, muito obrigado. Pessoal, um grande abraço a todos, bom almoço, se cuidem e em breve nos vemos num próximo webinar, se possível presencial. Grande abraço. Até mais.